Olá pessoal, bem-vindos ao segundo episódio do TagawaCast. Você sabe, o TagawaCast fala sobre educação, mercado imobiliário e lifestyle, histórias de vida. E eu tenho certeza que nós vamos compartilhar com vocês grandes conhecimentos, muitas informações. Vale muito a pena você assistir o nosso podcast até o final. Compartilhe, comente, curta, favorite, faça o que você quiser com o nosso conteúdo, porque esse conteúdo é rico tanto para você quanto para alguma pessoa que você queira presentear. Então, assim, o TagawaCast, segundo episódio, estou muito feliz. Estou aqui com o Head da Indústria de Educação do Google, Ganjos dos Anjos. Ganjos, prazer em recebê-lo aqui. Estou muito feliz de você ter aceitado o nosso convite e falar um pouquinho com o pessoal sobre sua vida e também sobre esse pilar fantástico que é da economia, falar que a gente chama de educação. Tudo bem, Ganjos? Tudo bem, Tagal, um prazer. Obrigado pelo convite. Para mim, é um prazer enorme conversar aqui com uma pessoa com uma história e um trabalho que eu respeito tanto. Tá? Poxa, obrigado. E a gente tem uma história, grande na parceria, o Ganjos como líder do Google e a gente trabalhando muito tempo, com o mercado de educação. Estava contando aqui para o Ganjos, são mais de 1 milhão de alunos que a gente conseguiu matricular. Então quer dizer que são 1 milhão de vidas transformadas, né, Ganjos? Com certeza. Então é uma área que me motiva muito. E eu tenho certeza que hoje nós estaremos para vocês aí grandes informações e também muita base sobre o que é a educação no nosso país e o que a gente pode fazer através delas. Mas, Ganjos, antes da gente falar sobre o Ganjos, que é um head do Google, eu gostaria de falar um pouquinho sobre Ganjos. Ganjos nascido aonde? Conta um pouquinho da sua história, porque o que me chama muita atenção é a sua trajetória, sabe? E para quem está nos assistindo, claro, tem aí líderes, tem diretores de empresa, empreendedores, mas também tem muita gente que assiste a gente que está iniciando a vida. Então, Ganjos, conta um pouquinho dessa sua linha do tempo, para a gente conhecer um pouquinho mais quem é o Ganjos. Legal. Tagal, primeiro o Ganjos nasceu Guilherme, né? Eu sou Guilherme, acho que tem pouca gente no mercado, né? Pouca gente nesse mercado aqui sabe meu verdadeiro nome, né? Mas meu nome é Guilherme dos Anjos, né? Por isso que ficou G Anjos, aí eu fui apelidado do Ganjos. Não, ficou perfeito o Ganjos, né, cara? É sonoro, né? Acho que desde que comecei a trabalhar em empresa americana, então o Guilherme, ninguém consegue falar, né? O Guilherme e tudo mais, e o Ganjos é um pouco ali mais fácil, né? Para um americano falar, para um europeu falar, e aí juntei o útil ao agradável, porque apelido também sempre vão te dar algum, né? Então, se te dão um apelido que é bom, aproveita esse apelido, pega ele, né? Porque para te darem um apelido que você não gosta muito, aí que esse apelido pega mesmo, então... Verdade, olha, no Japão seria Guilherme, porque lá não fala lê, é difícil, né? Em outras línguas também, né? Quase nenhuma língua tem o fonema do LHE, né? O Verdade, Guilherme, ainda mais o R's, né? Enfim, é uma coisa um pouco diferente. Então eu adotei já daqui de São Paulo, né? Mas eu sou de Brasília, sou a primeira geração nascida em Brasília, aliás, né? Adoro a cidade, meus pais são mais velhos que Brasília, né? Meus pais se mudaram junto com meus avós em 1960, na inauguração de Brasília. E como é que eles foram para lá, Ganjos? Como é que foi o movimento? Meus avós eram funcionários públicos, os dois, né? Meu avô e minha avó eram funcionários públicos, então eles foram transferidos junto com a capital para Brasília. Que legal. E aí, tinha nada, Brasília não tinha nada, imagina. Em 1960, eles se mudaram em abril de 1960 para Brasília. Então, você tinha ali os prédios públicos e meia dúzia de prédios residenciais construídos e o resto era um canteiro de obras, né? Você sabe que eu tenho uma história sobre isso? Meu avô, ele tinha um hotel em Apucarana, no Paraná, um hotel Tagal. O Juscelino Kubitschek ficou hospedado lá no hotel dele e convidou meu avô para ir lá, levar o hotel, levar a possibilidade de negócio lá. Meu avô comprou 2 terrenos e no fim ele acabou não indo, perdemos essas áreas porque não manteve, né? Mas foi 1960, foi mais ou menos um período parecido com esse, Ganjos. Que legal, cara. Cara, era um momento de muitas oportunidades, né? Quem foi para lá saiu do Rio de Janeiro, né, capital, para ir para Brasília, abriu mão de muita coisa, né? De uma cidade que era a capital, né, e o centro do país, praticamente, para ir para uma cidade que não tinha nada. A verdade é essa. Muito pouca gente quis. Quem quis ir agarrou a oportunidade, mas se deu muito bem, né? Acho que foi um momento de muitas oportunidades ali para todo mundo. Perfeito. Enfim, meus pais se mudaram para lá com meus avós. E eu sou nascido em Brasília, né? O finzinho ali da primeira geração, mas sou a primeira geração nascida ali em Brasília. Então você pegou Brasília também em construção ainda?
Peguei, eu já nasci em Brasília, já era uma cidade já mais formada, mas era aquela história. Chegava no Natal, era deserto, porque todo mundo saía dali e ia... Sim, né, cidade dormitório, né, praticamente, né? Ia para suas cidades onde tinham suas famílias, né, e fazia tudo isso. Então, para mim, eu vivi muito a minha infância, né, foi muito com Brasília ali funcionando, né, como uma cidade já, assim, funcionava tudo, já tinha todos os serviços, quando eu nasci já tinha tudo, assim, já era uma cidade bem mais construída, diferente quando meu pai foi para lá. Mas eu convivi com isso, assim, as pessoas chegavam no período de férias, se você ficasse em Brasília, você não tinha nada para fazer. Não tinha nada para fazer, não tinha nada. Hoje em dia não, hoje em dia Brasília já é uma capital, realmente. Verdade. Né? Acho que já é uma cidade. Tem muitas bandas de rock, né, de Brasília, né, cara? Foi um celeiro muito importante num período, né? Reflexo disso também, né? Não tinha muito o que fazer. Verdade, o pessoal sentava lá, pegava um violão, continuava fazia sua música, né? E era o que tinha que fazer. O pessoal arrumava o que fazia ali, criava suas próprias festas. Então, até esse ambiente ali foi muito propício para o desenvolvimento ali de Brasília. Que legal. Então, adoro a cidade, eu sempre advogo a favor de Brasília, acho uma cidade muito bem pensada, uma cidade inteligentíssima, acho que é uma cidade que todo brasileiro devia ter orgulho daquilo que o próprio Brasil conseguiu construir ali como cidade, né? Muito diferente, as pessoas misturam muito com a Brasília, né, com a política, né, que seria óbvio, não tem como dissociar uma coisa da outra. Mas a cidade não é isso, né? Eu até brinco e falo o seguinte, cara, a coisa que você não gosta de Brasília é justamente quem vocês mandam pra lá. Verdade, não é boa colocação. Não é a cidade em si, tá? Então vamos botar aqui as coisas nas suas perspectivas, né? É uma cidade fantástica, bem pensada, bem planejada, sabe assim, as coisas funcionam. Tem uma cultura interessante do carro que para na faixa de pedestre, sabe assim, então é interessante. Essa filosofia de primeiro mundo, né, cara? Então eu acho uma cidade gostosa, com uma qualidade de vida excepcional, né, ali no plano piloto, né, na parte planejada, obviamente, a cidade, como qualquer cidade do Brasil, acaba crescendo ali no entorno de uma forma um pouco mais descontrolada, e aí tem um problema que qualquer cidade, né, que cresce descontroladamente tem. Agora, ali, eu acho interessante. Tem uma forma de você olhar Brasília que você gosta muito do que acontece. Você sabe que a gente também tem uma experiência muito grande no mercado imobiliário e eu olho muito edificações, construções. Um dos pôr do sóis, tá certo? Pôr do sóis? Não sei. Pôres do sol? Isso, né? Mas assim, uns pôr do sóis mais bonitos que eu já vi em Brasília. Eu não sei, a luz de lá é uma coisa... Você tem por causa da seca, né? O ar seco, que acaba dando aquele tom alaranjado, né? No pôr do sol. Verdade. Fica bonito. Fica lindo e, na verdade, ele cria uma linha ali horizontal linda, cara. Eu acho uma fotografia fantástica. É muito bonito. E tem uma outra coisa que facilita muito esse pôr do sol de lá, é que Brasília você vê o horizonte, que não é o horizonte no mar. Né, assim, você vê o horizonte assim, porque ela é plana, né? A gente está no Planalto ali, então como é plano, você enxerga o horizonte estando no meio da cidade, né? Então é uma... Que legal. Depois que o pôr do sol fica um espetáculo, né, cara? Tá, aí o Ganjos, né? Então, segunda geração, né? Em Brasília, e aí você foi estudar o quê? Como é que foi esse processo teu na evolução, né, da tua vida lá em Brasília? Tagawa, eu tive sorte, tá? Muita sorte na vida, acho que meus pais me ofereceram a melhor educação, eles me ofereceram muita estrutura, tive apoio familiar, então acho que assim, desse ponto eu tive muita sorte na vida. Poxa, sabe? Que legal. Tive muitas oportunidades na vida também, acho que essa é uma coisa que eu sou muito grato. E me orgulho muito de ter aproveitado todas. Né? Eu acho que esse é um ponto importante. Assim, eu vejo muitas histórias lindas, maravilhosas de pessoas que tiveram poucas oportunidades e aproveitaram essas oportunidades. Eu conheço algumas pessoas que tiveram poucas oportunidades e não aproveitaram as poucas oportunidades que tiveram. E eu conheço pessoas que tiveram muitas oportunidades na vida e não aproveitaram nenhuma, né? Então eu estou nesse quadrante de que, felizmente, tive muitas oportunidades na vida e aproveitei todas, né? E quando eu digo que aproveitei todas, tive acesso a boas escolas, né? Tive acesso a uma boa educação, não só uma educação formal, né? Mas a educação do ponto de vista mais completo, tá? Então, tive acesso à cultura, eu tive acesso o que é fundamental e é muito importante, e até só para te posicionar aqui, o primeiro curso, a primeira faculdade que eu entrei foi de música. Nossa, né? Então, eu estudei anos de piano, né? Tive a oportunidade de me educar musicalmente nessas coisas.
cheguei a entrar na faculdade de música, cursei ali eu estudei 15 anos de piano clássico. 15 anos de piano clássico? 15 anos de piano clássico. Fantástico. Cheguei a entrar na faculdade de música, cursei o primeiro ano, depois eu abandonei. Eu amo música até hoje, né? Acho que está muito, muito ligado a mim. Mas profissionalmente, eu acho que eu percebi que não era muito ali para mim, né? A música exige uma disciplina solitária que não é para todos, assim, Verdade, sempre que a gente vê ali, né, parece muito legal o cara viver da música, né, tocar ali alguma coisa, é muito prazeroso realmente, mas as 8 horas de estudo, né, ali sozinho, de repetição, repetição, sabe, uma coisa é muito solitária, muito maçante, muito desgastante, né, porque envolve muita repetição, envolve uma disciplina que, assim, você não pode ficar uma semana sem estudar, não existe isso, que para você tocar num nível muito elevado, né, você precisa estar aí com esses reflexos muito condicionados. Então ali eu entendi que, sabe, profissionalmente, a música para mim era um hobby, né, e fez parte da minha formação, né, fez parte de tudo, assim, culturalmente. A música está muito ligada na matemática, né, então criou umas sinapses ali na minha cabeça, sabe, que para mim foi muito importante também. E criatividade, você sabe, né? Criatividade, disciplina, eu acho que todas essas coisas que a música me trouxe acabou fazendo parte da minha formação, mas que não ia ser o que eu ia querer seguir profissionalmente, né. Aí, logo na sequência eu saí da faculdade, voltei para o cursinho, né, estudei mais um pouquinho ali, acabei passando na faculdade de comunicação, me formei publicitário. Ah, você foi um publicitário. Me formei publicitário, exatamente. Sou um comunicador, né, com habilitação em publicidade. Comecei a minha carreira, enquanto na faculdade eu fui um professor, né, então o primeiro emprego de carteira assinada realmente foi como professor de inglês. Caramba, então esse movimento seu na educação, você realmente pôde vivenciá-lo. Já fiz. Real, cara. Sei o que é na ponta, né? Eu sei o que é educação ali na ponta. E é uma experiência maravilhosa, né? Tanto do ponto de vista de... Eu acho que eu nunca aprendi tanto quanto dando aula, né? Porque eu era professor de inglês e, assim, eu vou te falar que eu acho que eu aprendi a falar inglês realmente... Como professor. Como professor. Porque ali, sabe, você se prepara, você vê, você acaba tendo que ser a referência ali. Eu era muito jovem, né? Então tinha todos os meus alunos. Cara? Hoje eu tenho 39. Tá, e você tá com quantos anos quando você começou a dar aula de inglês? Na época, 17. Nossa, com 17 anos. 17 para 18 anos. Olha que interessante, você com uma boa formação, uma boa condição, tudo, mas você já se predispôs a se movimentar. Concorda, cara? Pô, com 17 anos, de alguma maneira, você já conseguia trazer uma renda, né, cara? Com certeza. Acho que isso faz parte do aproveitar as oportunidades da vida. Né? Acho que essa é a primeira coisa. E isso faz parte também, até quando eu falo que eu recebi uma boa educação, acho que é até isso, né? Educação boa não é você proteger, né? Blindar e levar a pessoa... Não, cara, assim, cara, a vida é isso daí, tá aqui, tive o acesso, né? Pude aprender a falar inglês, né? Tive a oportunidade de aprender. E quando chegou no momento, assim, meus pais até deixavam muito claro, sabe? Me falavam, cara, eu lembro que teve uma época que eu até cheguei a falar, não, quero fazer um curso disso, quero fazer um curso daquilo, não sei o que, meus pais falaram, beleza, tal, faça, mas assim... E aí, né? Quando você vai começar, né? Acho que não pela pressão do sai de casa, começa a botar dinheiro, não por isso, mas é por isso, cara, a vida... você tem que começar a entender o que é isso. Exatamente. Pô, que legal. Então, com 17 anos, você já começa a lecionar. Isso, exatamente. Fui professor de inglês durante um tempo. E aí, depois, quando eu quis começar a entrar no mercado publicitário, né, já dentro da faculdade... Você entra naquele dilema, né, que todo estudante chega do, cara, não tenho experiência. Né? Eu sei muito bem isso. É difícil, né? Então, e aí, para qualquer vaga que você pede, acaba pedindo experiência e tudo mais. Para mim, o caminho, eu fui muito pelo caminho das empresas júniores, né? Não sei, que são aquelas empresas que nascem dentro das universidades, né, ou das faculdades e tudo. E existia uma empresa júnior de publicidade lá dentro da UNB, né? Eu sou formado na Universidade de Brasília. Isso. Ninguém era remunerado, ninguém era nada, era uma agência, existia um estatuto, né, e uma assembleia que elegia, sei lá, uma pessoa que era o presidente, né, e o vice-presidente, que tinham efetivamente os deveres, né, e os encargos ali da empresa, a empresa ficava no nome da pessoa e tudo mais, e recrutava-se as pessoas ali dentro da própria faculdade para trabalhar, enfim, para começar a ter alguma experiência. Então eu entrei por ali, né, comecei a trabalhar com a empresa júnior. Acabei me envolvendo bastante, tanto que cheguei a ser até presidente da empresa júnior, que para mim também foi excepcional, porque
Aí sim tive a experiência de ter a empresa no meu nome realmente, sabe, contratos, né, se tivesse qualquer problema, né. E sentiu a dor do que é empreender, né, porque na verdade ali você já estava operando uma empresa, né. Estava operando uma empresa, mas de uma forma super controlada, né, que para mim foi excepcional, porque era uma empresa júnior, então tinha um estatuto, né, ela funcionava dentro da universidade, então bem ou mal tinham ali, né, entidades olhando, né, vigiando mais ou menos aquilo ali, porque a gente inclusive ocupava uma sala da Universidade de Brasília, né, não pagava aluguel, não pagava nada, era um projeto, né, que acontecia lá dentro. Mas foi excelente, assim, me deu essa oportunidade, aí eu comecei a entrar dentro do mercado publicitário realmente. E aí abriu portas para mim, né? Fui experimentar, trabalhar um tempinho com produção, mas já vi que não tinha muito talento para aquilo, né? E aí comecei a me enveredar muito mais aí para a parte de business, né? Para a parte de negócios. E aí, qual a idade? Só para a gente organizar a cronologia. Ali eu entrei na faculdade de publicidade, eu acho que eu tinha uns 19 anos. Certo. 19 para 20, talvez. 19 anos, na verdade. E já no primeiro ano eu entrei no fim do primeiro ano eu entrei na empresa júnior. Certo. Aí você parou de dar aula? Parei de dar aula. Nessa época eu parei de dar aula, exatamente. Porque era muita coisa, né? Verdade, né? Estudar, dar aula ainda. Isso tem que focar, né? Verdade. Para fazer o negócio direito. Verdade. Para ficar botando... Podia fazer o mínimo de tudo e o máximo de nada, né? Exato. Que legal, isso. Mas é bom. E aí, daí você começou a ir direcionado para trabalhar em agências de comunicação? Isso. Momento. Aí eu fui para a empresa júnior de agência, mas aí eu trabalhei um tempinho com produção. O bom da empresa júnior é que abriu porta para mim, né? Eu consegui o que eu não tinha, que era o currículo, né? Aí uma coisa foi puxando a outra. Eu acabei fazendo um estágio no Banco do Brasil, né, ali de comunicação interna, então ali eu me envolvi um pouquinho mais, e eu falo onde foi realmente o primeiro start da minha carreira, foi na Brasil Telecom, né, que era, Brasil Telecom. Isso, que estava em Brasília na época, né, era pós-privatização, né, tinha acabado de privatizar o mercado, então, que era a principal empresa privada, né, ali do Centro-Oeste, acho que era a Brasil Telecom. E foi aquilo, né? Quem me indicou para trabalhar na Brasil Telecom foi uma pessoa que tinha trabalhado na 296, que era a agência júnior, então conheceu o meu trabalho ali, e aí uma coisa começa a puxar a outra, né? Me dá uma abertura só para falar uma coisa. Você viu que é importante? No podcast anterior, eu falei muito sobre manter as relações. Porque no processo nosso da vida, a gente vai deixando muitas pessoas para trás, né? Porque você muda de ciclo, você muda de cidade, você muda de emprego, você muda de curso. Só que se a gente conseguir manter essas relações, entendeu? Você já sai, como aconteceu contigo, né? Já com oportunidades, entende? Então, o que eu queria compartilhar, o quanto é importante relacionamento. Então, dentro lá da universidade, você trabalhando lá na agência júnior, e dali sai uma relação, né? Uma construção de relação que te leva para o mundo corporativo. Então, eu falo assim, olha como é importante, né? Comigo aqui, Ganges, aconteceu muito isso, assim, é muito interessante porque a Tagal, assim, não teve nunca muito perfil de prospectar. Por quê? Porque as relações construídas, elas vão abrindo portas. E isso é incrível, porque eu estou com 25 anos de agência, durante esses 25 anos, aconteceu através das relações, entende? Então, como é importante preservar isso, né, Ganges? O maior investimento que você pode fazer na sua carreira é na sua reputação. Na sua reputação, muito bom, olha isso. Onde você deve investir na sua carreira, na sua reputação. E aí, Ganges, aí dali Brasil Telecom. Ainda em Brasília, né? Ainda em Brasília, exatamente. Aí ali, sempre trabalhando com publicidade, na Brasil Telecom tive meu primeiro contato com o digital. Na época não existia, quando eu me formei, quase nem existia Google, tá? Não formatos publicitários, nem nada, existia ali o motor de busca, mas o digital era inexistente, né? Ainda a internet discada nesse momento? Ou já é um momento pós isso? Quando eu na faculdade já era banda larga. Né? Já era banda larga na faculdade, tá? Na faculdade era banda larga. Agora, quando eu estava ali no ensino médio, era discada, discada e com tempo limitado de conexão. Isso, verdade, né? Aquele barulhinho. E só podia conectar ali à noite, porque pagava um pulso só, né? É verdade, pagava um pulso só. Mas aí ali eu comecei a trabalhar com intranet, na verdade, que era o que existia de mais elaborado de digital e tudo, e aí começando a se fazer algumas campanhas digitais primeiro, que era a área renegada lá dentro de qualquer equipe de marketing, verdade, porque o volume era mínimo, né? Não tinha muita exposição, né, na verdade, né? Acabava sendo uma área, ficava ali de canto, né? Mas ali eu tomei uma decisão, para a época,
corajosa e diferente, né? Que eu falei, não, eu quero me especializar aqui no digital, né? Acho que na parte digital, eu sei que a parte mais renegada eu pedi, né, para ir ali, porque eu falava, cara, isso vai dar... Eu ficava olhando muito... Sabe essa galera de TV ali, de offline, Sim. que é super renomada e tudo? Essa galera começou quando a TV não era nada, entendeu? Eu olhava e falava, o digital não é nada ainda, eu quero ser esse cara daqui, porque um dia vai ser alguma coisa, né? E aí eu quero estar bem posicionado para quando isso acontecer. Deixa eu só fazer uma pausa de novo, que é uma coisa interessantíssima para compartilhar contigo. Você entendeu? Tá no Brasil Telecom, tem intranet, que é uma área renegada, entre aspas, ninguém queria encarar essa encrenca, vamos dizer assim, né? O que o Ganjos faz? Ele falou, não, aqui tem oportunidade. Então, qual que é a reflexão aqui que é importante você pensar? As oportunidades muitas vezes não estão nos caminhos mais normais. Eles estão sim em você desbravar, em você fazer diferença naquilo que realmente... Porque assim, ó, quer chamar atenção? Resolve um problema grande. Porque, ó, o trabalho para resolver um problema pequeno e grande é o mesmo, né, grande? Como eu falo, sonhar grande, sonhar pequeno, né? Paulo Lema fala muito isso, e assim, dá o mesmo trabalho. Então, cara, se você está começando, se você está buscando um caminho, ou você mesmo que já está bem posicionado e quer um passo à frente, é necessário fazer diferente. Então, vê a área que está com mais problema, vê a situação mais difícil para ser resolvido, é ali que você tem que colocar sua energia. Certo, Ganhos? Certo. Bora lá. Então, aí você pegou essa intranet, viu que isso é no futuro, né, cara? Exato. Comecei a desenvolver o trabalho ali. Aí, nesse ponto, assim, a Brasil Telecom é uma empresa muito de vanguarda, admiro muito o trabalho que era feito ali. Mas sempre tinha reorgs, né? Várias reorgs, aí, indas e vindas e tudo mais. E aí eu comecei a pensar muito em vir para São Paulo, né? Eu falei, porque aqui em São Paulo, enfim, tá numa posição mais de vanguarda, né? Até pela quantidade de empresas, pela quantidade do investimento, né? Pela quantidade de coisas. E aí começou a me dar aquele tino que eu falava, eu preciso ter uma experiência ali fazendo realmente, né? Então, nesse momento eu saí de empresa, saí da Brasil Telecom, vim para São Paulo, vim trabalhar na TV1.com. TV1.com. Na época Que era a agência digital principal, né? Era uma agência de publicidade, era a principal, exatamente. Das digitais era a principal, acho que tinha feito o primeiro site corporativo, né, e tudo. Era das principais, nunca chegou a ter o tamanho dessas super agências, né, desses grandes grupos que a gente tem, mas digitalmente ali era quem fazia as coisas todas. Então, eu vim para São Paulo, vim para a TV1, realmente porque eu queria ter o contato ali com essa vanguarda, né, com a posição toda e tudo mais. E aí foi uma escola maravilhosa, assim, né? Acho que... Do Brasil Telecom você ficou quanto tempo? Só para fechar a cronologia aqui. Entre estágio e contratado, acho que eu fiquei uns 2 a 3 anos. 2 a 3 anos. E aí começou a mexer contigo que você 3 precisava. anos, desculpa. 3 anos, fiquei uns 3 anos, Você estava solteiro? Estava solteiro. Estava solteiro, tá. E aí, alguma coisa começou a mexer contigo, que você precisava vir para São Paulo, você precisava estar nessa vanguarda, nesse movimento. Aí foi aí que você tomou a decisão de vir para cá. Tomei a decisão de vir para cá. E assim, foi, sem dúvida nenhuma, o período que eu mais trabalhei na minha vida. Imagina, cara. Porque uma área que estava, como é que fala, no início daquela ferveção, concorda? Sim. Pouco processo. Agência, geralmente, tem uma empresa de um porte maior, assim, tem capital por trás, né? Tem, ainda mais uma empresa que era uma estatal, né? Brasil Telecom, foi privatizada. Então, assim, é diferente, assim, estrutura dentro de agência, você sabe muito bem, é muito mais enxuto, né? Assim, é uma coisa assim. Então, ainda mais naquele começo, que tinha muito pouco processo, muito pouco projeto, trabalhei demais, assim. Mas demais que 5 garrafas e 3 tampinhas, né? Tampa daqui, destampa ali, não pode deixar derramar o líquido, né, cara? E assim, e ainda bem, sabe assim, eu acho que eu estava num momento da vida que se eu não fizesse aquilo, eu estava no momento de fazer aquilo, assim, eu não tinha o conhecimento, eu não tinha experiência super, assim, existe, então, o que eu podia ofertar ali era realmente trabalho, né, assim, energia, botar as coisas, olhar, né, senso crítico nas coisas, tudo mais, e construindo e tudo mais. Acho que tem muita gente que não gosta, né, de cumprir todas as etapas, né, quer ir pelos atalhos, né, quer ir pela parte mais fácil, já quer chegar manager, né, já quer chegar gerente, já quer chegar diretor, já quer chegar dirigindo um time e tudo mais. E, putz, acho que não é muito por aí, né? Você tem que cumprir cada uma das etapas, você tem que criar a sua história, você tem que fazer parte ali da operação para entender e tudo mais.
Então, acho que foi um aprendizado enorme, acho que produzimos muita coisa legal ali, sabe? Acho que a gente criou uma história, adorava. A TV1.com na época tinha um ambiente maravilhoso, pessoas muito legais, sabe? Pessoas muito inteligentes, pessoas muito... que, cara, estão em posições de destaque até hoje no mercado, sabe? Como um todo. Que legal. E foi muito legal também fazer parte dessa história. E aí pintou a oportunidade de eu ir para o Google. Aí já pintou a oportunidade de você ir para o Google? Sim, eu trabalhei quase 2 anos na TV1. Tá. Mas você almejava, você desejava isso ou não? Eu pensava. Sempre tá, pensava. Tá. Cara, o Google para quem gosta, né, do digital, para quem gosta da empresa, tem essa fama da Meca, né? Tá, a verdade, Meca, é a empresa, né? Tá. E na época, assim, o Google vinha num crescimento aceleradíssimo, assim, de tudo, né? Eu acho que tanto de número de usuários, comprava tudo quanto é plataforma. Verdade, assim, né? Comprou o YouTube, aí comprou o DoubleClick, aí comprou o Orkut, né? Então... Que ano era isso? Era 2007. 2007, tá. Acho que era 2007. Tá. Exatamente, eu estou há 14 anos no Google. Tá 14 anos no Google. Tá 14 anos no Google. Que história, meu... Exato. Como fala? Profunda, né, cara? Porque um tempo todo desse, entendeu? E uma única empresa, mais hoje, né, que as pessoas hoje acabam, né, tendo uma vida mais curta, né? Porque esses jovens que você está acompanhando, muito, né, eles têm essa inconstância muito grande, né, cara? E a gente percebe que é difícil você ver agora desenhos de carreira, né, cara? Né? E quem me levou para o Google trabalhou comigo na Brasil Telecom. Olha só, cara. E na agência júnior da UNB. Você tá brincando, cara. De novo, gente, presta atenção. Olha como é importante a gente manter as relações, né, velho? Olha que interessante. Desde a oportunidade do Brasil Telecom e até a sua chegada no Google foi através das relações construídas. Óbvio que ele sabe quem é você, sabe a tua capacidade, sabe como você é como profissional, mas você poder, de alguma maneira, compartilhar com pessoas que você já tem uma história construída é muito especial, né, velho? Né? E eu acho que um detalhe engraçado, tá? Desse processo todo meu de entrada no Google. O processo no Google de contratação é super criterioso, tá? Eu imagino. Tem várias etapas. Quando eu entrei lá atrás, agora estão até tentando simplificar um pouco, né? Porque senão fica muito... Mas na minha época lá atrás, eu fiz até prova, né? Fiz prova. Tinha uma prova? Tinha prova, entreguei uma prova, fazia entrevistas presenciais, entrevistas por telefone e tudo mais. E aí o recrutador monta um pacotinho seu, né? Que vai para um comitê, ia para um comitê fora, que fazia aprovação e tudo mais. Caramba. E aí dentro desse pacotinho vai tudo, vai sua experiência acadêmica, vai sua experiência de trabalho, vai essa experiência tudo. E uma das coisas que compôs o meu pacote, inclusive, foi a minha experiência na música, né? Um vídeo meu tocando piano no Teatro Nacional de Brasília, que ainda mais, né? O americano adora isso, né? Essa experiência extracurricular, né? Atividades de voluntariado, sabe? Essas coisas. Então, tudo isso ajuda a contar quem é você, né? Ajuda a falar que é a sua reputação. Então, a sua reputação, né? Que a gente fala que é tão importante. Óbvio, o trabalho tem um peso muito grande, mas você não faz só no trabalho, né? Você faz em tudo. Você faz no seu voluntariado. Você faz num instrumento que você toca, numa atividade extracurricular, né? Em alguma coisa que você ajuda a organizar, sabe? Então, isso tudo monta ali qual que é a reputação e o que você está escrevendo ali sobre você, né? Que interessante. Então, olha só, um dos fatores que determinaram a contratação do Ganges foi a experiência que ele construiu com música. Então, olha que interessante, né? E hoje, em tempos de rede social, né, a gente sabe o quanto é importante, na verdade, como é que você encara a vida, né? As coisas que você faz, né, Ganges? Então, acho que hoje isso tem uma relevância importante, né? Como é que você vê isso, Ganges? Quando a pessoa vai ser entrevistada, tudo, as redes sociais contam muito, não contam? Conta muito sim. Conta tanto que, às vezes, a gente até tem que fazer uns exercícios de remoção de viés. Verdade. Né? Assim, a gente tem que remover nossos viés, até para a gente não contratar só pessoas que são super parecidas com a gente. Né? Eu acho que pela diversidade, né, pelas questões, é importante a gente fazer esse exercício. A rede social conta tanto para isso, né, que a gente tem algumas práticas, alguns exercícios que é importante a gente remover. Mas o seu ponto é certíssimo, tá? Assim, a gente tem que se preocupar com a história que a gente está contando, né? E tudo mais, e tudo bem, assim, a gente não precisa ser igual ao entrevistador, a gente não precisa ser igual a todo mundo, o ideal é que nem seja igual, né? O ideal é que exista diversidade, que exista essa coisa toda, mas tem que se preocupar, né? Com qual história que você está contando sobre você. Que legal. Aí, Ganges, você começa a construção da sua carreira, você já entrou no Pilar Educação, no Google?
direto ou não? Não, eu comecei no Google numa área de BizDev, né, de desenvolvimento de negócios, fazendo parcerias estava na outra ponta da publicidade, né, eu fazia parceria com publishers, né, com editores, com produtores de conteúdo para colocar os anúncios do Google ali dentro e gerar dinheiro. Então, eu assinava o cheque, né, eu não cobrava o cheque, né, eu assinava o cheque na época. Trabalhei nessa área de parcerias muito tempo. Fiz várias coisas ali, desde as partes mais escaláveis até prospecção de novos publishers, de novos editores. E aí depois eu fui para outra ponta, né, para a parte de anunciantes, né, vendas de anúncios efetivamente. Comecei na vertical de Tech OEM, né, que são as fabricantes de aparelhos eletrônicos. Então, Samsung, Sony, na época Panasonic era muito forte ainda, né? Ring, BlackBerry, né? Sim, então, que hoje em dia, enfim, são business que não são mais tão fortes quanto eram antes. Mas era nessa vertical de OEM. E aí eu fiquei um tempo nessa vertical, acho que não lembro exatamente, mas uns 3 anos mais ou menos. E aí eu fui começar a minha carreira em educação, né? Pintou ali uma oportunidade de educação como negócio, né? Ele estava crescendo, ainda era um business pequeno ali dentro, mas vinha crescendo muito e muito potencializado. A educação que eu estou falando nesse ponto é educação como um investidor de publicidade, tá? Vamos botar assim, não educação como um negócio ainda. Educação como um negócio sempre foi um pilar importante e tudo mais. Agora, o protagonismo do digital nessas empresas, naquela época, as primeiras empresas estavam começando a entender o potencial do... Cara, olha o oceano azul que existe aqui, né? Assim, para eu conseguir, né, aumentar as minhas bases de alunos, né, conversar com as pessoas de uma forma mais eficiente, né, de uma forma mais barata de custo, né, em alguns momentos, né, e usar uma plataforma onde as pessoas estão, os alunos estão, né, especialmente nessa idade, os alunos estão, e poucas empresas ainda estão. Verdade. Né? Então, ali a gente começou a ver as primeiras empresas usando isso tudo, e aí o Google começou a se organizar uma área interna, né, de educação para dar suporte, para dar apoio, para pensar em estratégias para essas empresas, que acabou supervingando. Hoje em dia é um time bastante sólido lá dentro, né? Tenho a felicidade de ter feito parte da história desse time. Aí, Ganges, você está com essa carreira, né? 18 anos, né? 14. Desculpa, 14 anos de Google. De repente, a gente é impactado por uma pandemia. E a gente sabe que houve uma transformação gigante na maneira das pessoas enxergarem a tecnologia. E eu acredito que para o Google ela estava ali na raiz, né, desse movimento todo, porque ali ela sabia tudo o que estava acontecendo, todo esse movimento, o que a pandemia estava fazendo em relação à parte digital. Claro, teve a parte muito difícil, né, que a gente viveu dentro de casa, perdendo pessoas próximas, né, queridas. Foi assim um momento, acho que de toda a nossa humanidade, né, cara? A gente não tinha passado algo como isso, mas eu estava agora no Blockchain, no Rio, no evento Festival Rio, e o Amorim estava falando um dado interessante, que a Terra tem 4,6 bilhões de anos. E no último ano, a gente evoluiu em relação à tecnologia e à informação mais do que todo o período da humanidade. Então, Ganges, eu queria que você compartilhasse com quem está nos assistindo o que é esse movimento, cara, porque ao mesmo tempo nos assusta um pouco, né, com essa velocidade, a gente vê as crianças altamente conectadas, rápidas, mas ao mesmo tempo você fala, poxa, mas e esse excesso, né, de tecnologia, esse excesso de digital na cabeça deles? E aí a gente fala, mas ela veio com um chip diferente, então a gente entra numa confusão. Ganges, como é que é isso? É claro, você é pai de família e ao mesmo tempo você está na empresa mais importante, né, de tecnologia do mundo, né? Então, como que você enxerga isso, Ganges? Tem alguns estudos bem interessantes, acadêmicos realmente, né, sobre a velocidade da transformação. A lei de Moore, né, que acho que é uma coisa que fala... a gente não sabe onde vai dar, né? O fato as transformações elas acontecem cada vez mais rápidas, né, no intervalo de tempo muito mais curto do que elas aconteciam antigamente. Por diversos motivos, e entre elas a velocidade com que a tecnologia evolui e a velocidade com que as pessoas adotam a tecnologia. Então tem, na prática, tá, uma ilustração rápida, acho que é o quanto tempo demora para as pessoas
para o primeiro 1 milhão de pessoas adotarem alguma nova tecnologia, né? Então, desde lá atrás, do computador, demorou não sei quantos anos, aí depois veio o iPod, muito menos, aí depois veio o celular, né, não sei o que, e hoje em dia, assim, cara, às vezes você lança um produto e no primeiro dia já vende 1 milhão, né? É um negócio, é uma loucura, é uma velocidade muito rápida. E é difícil de acompanhar, né? Eu acho que é tão difícil de acompanhar que eu acho que talvez isso seja o principal efeito que vai autorregular a velocidade dessas transformações, né? Como que isso tudo vai acontecer. As transformações, elas vão, inclusive, terem que se adaptar a isso, né? A serem simples, né? A fazer com que as pessoas consigam adotar de alguma forma relevante. Sem isso, não vai ser uma transformação, né? Até para de ser uma transformação. Quando a gente fala isso na educação, então, é fundamental, né? Assim, o que está faltando para existir uma disrupção, né? na educação? É o outreach, né? Eu acho que existem 3 pilares ali que precisa acontecer para ter uma ruptura no modelo, né? Como aconteceu, por exemplo, quando a internet chegou, foi uma ruptura no modelo, né? Assim, você passa a ter. Então, na educação, eu tenho isso muito na cabeça, né? Precisa de a tecnologia, precisa ter novas tecnologias, que existem várias já, né? Assim, diversas. Tem todas as necessárias? Não, mas tem várias já poderia ter ali a tecnologia. Precisa acompanhar uma adaptação dos modelos acadêmicos, né? Ou seja, os modelos acadêmicos que são os super tradicionais, aquelas coisas, eles precisam começar a se adaptar mais e gerar mais impacto, né? Usar essa tecnologia de gerar impacto nas comunidades, de gerar impacto na sociedade, alguma coisa. Então, precisa ter ali uma mudança do modelo acadêmico também. Que também, assim, existem algumas tentativas, né? Existem vários modelos já ali de exemplos de modelos acadêmicos que conseguiram se adaptar com isso. E o terceiro pilar, que é o outreach, né? A escala, né? O que é o outreach? Né? O outreach é a coisa alcançar, né? Essa tecnologia e esses modelos acadêmicos alcançarem todo mundo. Então, você pensa que já existe a tecnologia, para o EAD, por exemplo, né? Já existe a tecnologia, existem os modelos acadêmicos, alguns muito bons, alguns que são uma adaptação nua e crua do modelo offline, né? Para dentro da sala de aula, que responde, mas não atende, né? Mas existem alguns modelos bons, existe a tecnologia, mas falha no outreach, assim, você pensa na massa de professores antigos, né? Pessoas que não estão acostumadas com isso, que quando você falou, né, veio a pandemia, veio que tudo, cara, pra gente talvez tenha sido mais fácil, né? Assim, eu já tinha todas as minhas apresentações na nuvem, eu não precisava nem no computador, eu podia trabalhar de um celular, né? Tinha ali, se eu não pudesse nunca mais pegar meu computador, qualquer computador que eu acessasse, eu fazia. Né? Estava acostumado às ferramentas de videoconferência e tudo mais. Tem uma massa ali de alunos e professores que não conseguiam, cara, não sabe o que é fazer um slide, sabe? Não conseguia projetar a tela, que não sabe botar no mudo, tirar do mudo, entendeu? Câmera aberta, câmera fechada. Ninguém entendia direito os protocolos de uma reunião, sabe? Assim, como é que é? Muitas situações inusitadas aconteceram. Né? E isso dificulta muito você ter uma evolução. Então, um dos pilares mais importantes, que talvez por isso esteja atrasando um pouco, segurando um pouco aí, né? Essa evolução acelerada da tecnologia na educação e tudo mais, é como que você prepara o ecossistema inteiro para trabalhar em cima disso. Então, esse gancho da pandemia que você fala é interessante, porque pra gente, não foi difícil, né? Verdade, cara. Foi difícil se adaptar mais rápido, né, cara? Foi difícil pelo baque, pelo susto, pela história, né? O medo de, cara, o que vai acontecer? Parecia um apocalipse, verdade, né, cara? Nossa. Minha filha tinha acabado de nascer, então, né? Verdade, ainda tava, né, eu não pegava, cara, eu pegava pra pegar o elevador pra descer com ela pra tomar sol, eu botava uma luva descartável, apertava o botão, sabe? Descia e eu falava, cara, sei lá o que vai acontecer nisso aqui. Então, demorou um tempo até pra gente se adaptar. Mas a gente se adaptou muito fácil, o que não é a realidade da maioria, né? A gente sabe que não é a realidade da maioria, e aí esse é um pilar importante que precisa resolver, né? A outreach é fazer as pessoas entenderem a tecnologia, usarem a tecnologia, conseguirem se beneficiar delas, ainda dá um acesso básico a algumas pessoas, né? Tem gente que não tem dispositivo, tem gente que não tem a conexão, tem gente que tem o dispositivo, tem a conexão, mas você imagina, e não é um problema só de Brasil não, tá? Assim, quando eu vejo lá a realidade nos Estados Unidos, por exemplo, conversando com algumas pessoas de lá, tinha muita gente também que assim, teve a pandemia, foi todo mundo para casa, mas era uma casa de 2 quartos que tinha 8 pessoas. O pai tinha que trabalhar, a mãe tinha que trabalhar, e os irmãos, como é que todo mundo falando no mesmo ambiente, não tinha como. Então,
essa é a dificuldade da escala, né? Essa é a dificuldade do acesso, de como você vai. E a transformação, o dia que ela conseguir resolver esse problema, ela vai acelerar bastante. Tá. E porque assim, a gente tem, claro, eu falo da transição do analógico para o digital, né? É muito parecida. Lembra quando as TVs estavam mudando e estavam virando para o digital, né? Como é que seriam essas transições? E é engraçado que hoje eu vejo as pessoas ainda com pensamentos analógicos, né? Então tem uma dificuldade grande de entender que o processo mudou, né? Só que qual é o caminho para que a pessoa consiga ter esse acesso, né? Eu lembro, né? As pessoas mais velhas com a dificuldade de acessar um WhatsApp, aquela dificuldade, mas quando ela descobre, ela fala, meu Deus do céu, isso é altamente libertador, né? Então você imagina essas videoconferências, o que salvou, principalmente as pessoas com mais idade, de poder ter contato com a família. Imagina se fosse isso na época a gente só tinha telefone, cara. Seria difícil, né, cara? Entendeu? Então acho que a tecnologia de alguma maneira trouxe essa possibilidade. E uma coisa que me intriga, tenho mais de 12 anos de experiência, de 12 para 13, na verdade, de experiência em clientes no mercado de educação, né? E aí eu fico olhando para minha filha, para o meu filho, minha filha está com 8 anos, meu filho está com 3 anos. Aí eu olho o modelo de ensino atual, né? Ele não se encaixa na minha cabeça, entende? Quando eu olho para a velocidade que eles querem informação e que eles têm uma facilidade muito grande quando você traz uma dinâmica, você traz uma maneira diferente de absorver, que alguns canais, né, no YouTube que a gente sabe, né, canais de ciência que tem 16 milhões de inscritos, que eles têm uma didática preparada para que meu filho, minha filha consigam absorver aquela informação. E eles discutem comigo sobre informações que eu acho que eu tive aula de ciência, demorei muito tempo para aprender, mas eles, através de 1 ou 2 vídeos que eles assistiram, isso já conectou. Aí quando eu olho para o modelo de ensino, eu vejo um gap gigante, uma vala assim, tão grande, um penhasco tão grande. E como é que vai fazer essa transformação, né? Isso para mim é uma coisa que me intriga. Como é que você vê isso, Ganho? Isso para mim é muito claro qual é o caminho, tá? O como fazer é difícil, perfeito, né? O como fazer é difícil. Tá. Mas o caminho, ele é muito claro e assim, eu achei muito interessante. Esse ano eu tive a oportunidade de ir no SXSW Educação, né? O SXSW, o maior evento de inovação do mundo. Explica para ele, o pessoal que tem mais gente não conhece, Ganho. O SXSW ele é o maior evento de inovação do mundo, né? Ele acontece sempre lá em Austin, Texas. É um evento de inovação. Os 4 dias que antecedem ao evento principal, existe um evento focado em educação. Então, se chama o SXSW Edu. E ali foi até muito interessante, porque eu fui esperando, né, ver muito a vanguarda, a inovação na educação, a tecnologia e tudo mais. E eu percebi como que esses problemas todos que a gente fala de educação no Brasil são globais. E assim, a gente precisa resolver, né, usar a tecnologia e pensar em formas inovadoras para resolver esses problemas, né? O problema, entre outros, o problema do acesso, o problema do outreach, o problema do entendimento. A tecnologia, sem dúvida nenhuma, mas é um pedacinho, né, ali do negócio. E isso que você fala é um dos principais desafios da educação, que está exatamente no modelo acadêmico, né? E o modelo acadêmico, para mim, é muito claro que, assim, qualquer modelo acadêmico precisa gerar um impacto na comunidade, gerar um impacto na sociedade. Tá? O porquê que o canal lá do YouTube, né, de ciências, né, do Manual do Mundo, né, que é genial, assim, o que tem? Porque ele gera um impacto ali nas pessoas que têm interesse, né, em fazer, que talvez não seja o interesse principal da pessoa, mas ele gera um impacto ali naquilo que se propõe. As escolas, assim, vamos pensar mais localmente, né, uma coisa em menos escala, né, assim, o Manual do Mundo é escala, né, assim, a gente está querendo, muita gente, são milhões de pessoas e tudo mais. A escola pública de ensino médio, tá, por exemplo, isso tem que gerar um impacto na sociedade, né? Assim, ela está ali incrustada numa comunidade ou num bairro, né? Para atender ali uma série de pessoas, e ela precisa atender aquilo e gerar um impacto para aquilo. Eu falo muito, eu me formei em publicidade na Universidade de Brasília. Perfeito. Né? Ali eu falo, cara, o tanto de gap, né? O tanto de lacuna que existe no modelo acadêmico, eu falo, cara, eu passei anos e anos estudando, né, os cases de bens de consumo, né, estudando cases de mercado automotivo, né, assim, trazendo essas coisas, além de todas as disciplinas fundamentais, sociologia, filosofia e tudo mais. Né? Mas, assim,
É a Universidade de Brasília. Então, uma referência, né? 99% das pessoas que estão ali vão sair dali para o ensino público, para o serviço público. Né? Assim, ela está incrustada. O modelo acadêmico ali tinha que resolver as questões de comunicação pública. E a Universidade de Brasília, o currículo ali ao qual a gente foi exposto, prepara muito pouco para isso. Que interessante. Prepara muito pouco. Então, assim, uma faculdade de Direito que está numa cidade X de interior, num bairro, tem que resolver os problemas dali, entendeu? Assim, e que não são poucos, né? Tem muitos, sabe? Tem muitos, assim. Então, os modelos acadêmicos, eles têm que preparar para isso, sabe? Eles têm que preparar as pessoas para resolver ali o problema, porque aí sim começa a ter mais impacto, aí sim começa a ter uma posição mais estratégica, né? E ser olhado muito mais como um investimento, né? Propriamente, e não como aquela linha de custo, né? Que a educação sempre precisa gerar. E você acha que o YouTube tem um papel importante nesse movimento? Porque naquele evento que você me convidou, na verdade, lá no Google Education, me chamou muito a atenção que, por minuto, sobem 500 horas de conteúdos, de cursos livres, conteúdos, né, por minuto. Isso. E qual que é o papel que o YouTube está fazendo no auxílio à formação? Porque eu acho que tem uma coisa interessante aí, não tem, David? Eu não lembro o número de cabeça, tá? Eu não sei se eu estou errado, mas tem que recorrer, não, mas é assim, a quantidade são horas de conteúdo a cada minuto que se sobe dentro do YouTube. Né? O YouTube é uma plataforma de conteúdo. E, enfim, acho que o principal papel do YouTube foi uma plataforma que deu muito importante para a democratização, né, de todos os conteúdos. Então, assim, tem a sua importância lá para a educação formal e tudo, mas também para a educação não formal, né, que quando a gente fala de diversidade, né, de pensamentos, diversidade das coisas, é muito importante, né? Então, acho que essa, como plataforma ali, tem um poder muito grande, né? E tem vários projetos, tá, o Tagal? Tem algumas parcerias, a gente tem o nosso YouTube Edu, né, que está sendo até reformulado agora, está sendo feito junto com a Unesco, tentando trazer ali algum conteúdo bastante alinhado com a grade comum curricular, né, que é o currículo oficial, né, regulamentado e tudo mais. Mas, assim, não é um esforço, assim, não é... Tem alguns esforços, né, que o Google, até como empresa, lidera, capitania e tudo mais, mas acho que a própria plataforma faz com que surjam novas lideranças, né, com que surjam novas vozes e tudo mais, e a gente consiga ter uma democratização maior. O que me chama atenção muito no YouTube é que a formação que aconteceu, né, de grandes nomes que se tornaram youtubers e que influenciam, né, milhares e milhares e milhões, né, de pessoas. Eu estava na blockchain, né, nesse fim de semana, eu participei lá do evento, tem um cliente lá no evento. E o que me chamou a atenção, assim, eu vi uma turma de jovens, assim, com um pensamento altamente disruptivo. E eu fui ver a questão de tokenização de imóveis, né? E aí a gente estava discutindo o fracionamento de tudo que você possa imaginar. Então, é interessante porque, ao mesmo tempo, né, que a gente tem, né, esse gap gigante na educação, a gente enxerga também um movimento da facilidade que essa turminha, porque eu vi lá a turminha de 20, 22, 25, uma propriedade gigante discutindo tudo sobre criptoativos e sobre tokenizações e tecnologias que estão envolvendo todo esse movimento. E me chama muito a atenção, porque ao mesmo tempo que a gente tem um gap gigante, o Brasil ele tem um movimento muito forte, né, em estar conectado a esse processo. Só para você ter uma noção, hoje nós temos pessoas que compram criptoativos, o número é maior do que o número de pessoas na Bolsa de Valores. Claro que os números na Bolsa de Investimento é maior, mas o que me chama a atenção é a rapidez que o brasileiro tem de aceitar novas tecnologias, né, de aceitar novas possibilidades. Você estando ali, né, inserido dentro do Google, você enxerga muito forte esse movimento, cara, do Brasil? O brasileiro ele tem a tendência de ser early adopter, né? e de pegar muito. Assim, das plataformas do Google, o Brasil, em utilização e tudo mais, está sempre entre os principais, né? Então, de fato, as pessoas acessam muito. Mas falando de formação, acho que tem uma reflexão interessante da gente fazer também, tá, Gal? Que, assim, em cima do que você falou, né? Que, assim, esse pessoal mais jovem, né? Que vai falando sobre criptomoeda e tudo mais. A gente tem que se preparar, e talvez seja mais
fácil para uma pessoa jovem, né? Porque está aprendendo as coisas todas e tudo mais. Mas a gente tem que se preparar para fazer alguma coisa que a gente ainda não sabe o que é. Que louco. Né? A gente não sabe o que é. Verdade. E assim, se você pega na sua carreira, tá? Eu vou te citar até um exemplo pessoal, tá? Quando eu entrei na faculdade, não existia o que eu fazia no Google, quando eu entrei no Google. Então não tinha nem como a faculdade ter me preparado tecnicamente, sabe, para ver ali links patrocinados, uma compra programática, né? O que é uma compra programática, eu não podia nem exigir isso da UNB, não podia nem exigir isso ali da faculdade, porque simplesmente não existia. E assim, a gente está falando de uma mudança de muito pouco tempo, né? E quando eu entrei no Google, o que eu faço hoje também não existia. Muitas das coisas que eu faço hoje também não existiam, porque ainda não tinha esse conceito de nuvem, de inteligência artificial e tudo mais. Então, assim, acho que o importante, né, para a gente profissionalmente é se preparar para fazer alguma coisa que a gente não sabe o que é. Né? Que a gente não sabe o que é. E até, independente da idade, né? Acho que, assim, de novo, por que é mais fácil para uma pessoa mais jovem, né, tá ali com a criptomoeda e tudo mais? Porque é, acima de tudo, uma oportunidade gigantesca para essa pessoa. Gigantesca, assim, é uma coisa que pouca gente sabe, né? E tem muita gente que já está ali, né, naquele mercado super tradicional, quando você fala de criptomoedas, tudo, você imagina, né? Todo mundo se preparou para atuar no mercado financeiro, né? Desse jeito, durante todo o tempo. Centralizado, né? De repente tem agora um negócio que é descentralizado, né? E aí, a nossa tendência foi o seguinte, pô, eu investi muita energia para fazer isso aqui, cara, isso não vai mudar, isso agora vai ser assim, mas muda, cara. Mas muda, sabe? Então, assim, a gente precisa... A educação não é uma coisa pontual, né? Que você faz, dá um check, ela continua, né? Verdade. Essa coisa, você tem que se preparar para isso, tá? E sempre vai acontecer. Sempre vai. E você acha que, assim, por a gente hoje ter a cabeça mais aberta e, na verdade, a gente se tornou multidisciplina, né? Você acredita que esse jovem que está chegando, ele possa ter diversas carreiras? Que nem você pontuou uma coisa interessante. Nesses seus 14 anos de Google, quantas vezes você se preparou para aquilo que você não sabia? Porque mudou a tecnologia, tem o movimento, tudo. E esse jovem, porque a gente tem dois fatores interessantes, ganhos, que eu acho que eu queria compartilhar contigo, que é, primeiro, a gente vai viver mais. Então, a gente já ganhou pelo menos 10 anos de vida. E nos próximos 15, 20 anos, com a velocidade da tecnologia, né, daqui a pouco os carros estão voando na nossa cabeça, que você sabe muito bem disso, né, o Jetson vai se tornar realidade, porque mais 5, 6, 8 anos a gente vai ver o pessoal voando aqui, certeza. Desse processo que a gente para enxergar, a gente fala assim, poxa, então quer dizer que existe uma possibilidade desses jovens terem 3, 4, 5 carreiras durante uma vida? Como é que você enxerga isso, Guilherme? Eu enxergo como, primeiro, um fato, né? Que acontece, assim. Tem muita gente que muda de carreira. Tem muita gente que muda de carreira. As motivações, as mais diversas possíveis, né? Ou porque a pessoa descobriu que não gostou, ou porque a pessoa cansou, ou porque a pessoa viu uma oportunidade melhor para fazer outra coisa, e aí acaba se alavancando e muito mais, ou porque a pessoa não conseguiu acompanhar, né? Que também é um outro efeito, né? Exatamente. Que também é um outro efeito. Então, a única certeza é a mudança é uma constante, né? A mudança é uma constante e mais rápida, como você falou, né? E mais rápida, porque antes, eu lembro, né? Saiu uma notícia em qualquer lugar do mundo, ela levava alguns dias para chegar até aqui. Né? Então, hoje, uma notícia, com a globalização e com a integração, né? Através da tecnologia, a gente tem, em nanosegundo, a gente recebe uma informação que saiu dos Estados Unidos, Japão, em qualquer lugar. Isso também facilita para a gente conhecer também novos mundos, né? A gente consegue ter uma visão mais aberta, né, do que é a nossa vida atual, né? Então, acho que isso, a tecnologia, ela favoreceu bastante, né, nesse movimento, né? Mas o que deixa minha cabeça um pouquinho em parafuso você falou, a gente tem que estar preparado para aquilo que a gente não sabe, né? Nós recebemos, assim, uma quantidade infinita de informação hoje, né? E muitas vezes a gente não tem nem capacidade de absorção, né? Então, como é que eu uno essas duas questões, né? Eu preciso estar preparado para aquilo que eu não sei como o que vai chegar, e ao mesmo tempo hoje eu sou impactado e pode ser que eu também não consiga ter profundidade suficiente para entender uma oportunidade. Então, é uma complexidade, né? Que, pelo menos dentro de mim, eu vivo, né? Falo, cara, eu vou para esse lado, né? Pô, a tecnologia daqui
Na publicidade, você sabe, né? Pô, a gente era, como é que fala? A gente era offline 100%, né? A gente já teve um monte de debate, né, sobre isso, né? Não, Ale, olha, o mundo está mudando, a gente precisa olhar para novas plataformas. A gente foi evoluindo muito, né, nas plataformas do Google, mas só que a gente era totalmente offline. Então, anunciar nas TVs principais era o principal canal, porque as pessoas sentavam, né? A família toda, né? Sentava bonitinho na frente da televisão para esperar aquele programa, né? Então, o comercial ele era absorvido porque tinha esse momento. Só que agora, assim, o meu filho, ele, através de 1 segundo, 2 segundos, ele está ali, né? Ele vai mudando a informação e tal. Então, isso, na verdade, me mostra que, ao mesmo tempo que a gente tem uma evolução gigante, né? Através da tecnologia, a gente tem um grande desafio que é como é que a gente vai trabalhar a nossa cabeça para conseguir absorver tudo isso. Como é que você enxerga isso, Glenn? Tagal, a boa notícia é que a coisa não acontece do dia para a noite. Perfeito. Não é que você vai acordar hoje e tudo que você fazia não vai mais existir e tudo mais. Não é bem por aí, né? Acho que assim, apesar de ser rápido, ela não acontece do dia para a noite. E as coisas não necessariamente substituem uma coisa a outra. Perfeito. Né? Então, assim, a velha economia e a nova economia, a velha economia continua existindo. Aliás, a empresa de commodity hoje em dia está numa posição, né, muito melhor do que as mini-techs, né? Vamos botar assim. E até a instituição financeira como um todo também, né? Então, nos seus, apesar dos bancos digitais, todo esse movimento que aconteceu, cripto, mas os bancos têm reputado grandes resultados, né? Então, verdade, a velha história e a nova história estão convivendo, né? Elas convivem, tudo mais. tem ali, né, um jogo de espaço, que vai ganhar mais de espaço, uma dinâmica que, enfim, talvez não seja nem a pessoa mais apropriada para falar disso. Acho que vou tentar indicar um economista. Boa. Depois para falar sobre isso. Legal. Mas as coisas continuam coexistindo e tudo mais. Uma coisa não vai substituir a outra, talvez uma coisa potencialize a outra, né? Inclusive, você tem a nova tecnologia, muitas vezes pode até potencializar alguns negócios super tradicionais, né? De infraestrutura e tudo mais, estão com melhorias no processo. E aí vai. Pontualmente, né? Acho que pode ter algum caso específico, né, de uma posição que existia, que para de existir, aí sim, né? Acho que essas coisas a gente precisa estar preparado para isso. Tentar não sofrer muito, né? Verdade, né, se preparar, acho que tudo faz parte. E sempre pensar assim, a gente fala muito ali, a gente que trabalha com negócios, né, com empresas e tudo mais, assim, se você focar no usuário, sabe, assim, foca no seu cliente, foca no cliente do seu cliente, você vai estar no caminho certo. Assim, as coisas todas podem mudar, que se você tiver o foco no cliente do seu cliente, né, você vai conseguir se adaptar, você vai conseguir se preparar para as novidades, né, você vai conseguir acompanhar as coisas novas que estão vindo, simplesmente porque você tem o foco no lugar certo. Não, muito legal. Você fez me lembrar da Disney, claro, né? Entendeu? Essa questão da experiência com o cliente, né? Tem uma história de uma menina que perdeu o ursinho lá dentro do parque. E se fosse aqui num parque brasileiro, todo respeito ao Beto Carreiro World, que eu acho que é um parque muito bem desenvolvido, tudo, mas o ursinho seria guardado, né, até o pai sentir falta, né, através da filha, e ir lá retirar o ursinho dentro de uma caixa que deixaram guardado. Na Disney é totalmente diferente. Então a menina perdeu o ursinho, o que eles fizeram? Entregaram o ursinho lá no hotel de onde a menina estava, com o ursinho participando de vários momentos do parque. O ursinho descendo de montanha-russa, o ursinho no carrossel, e uma cartinha escrita à mão, dizendo o seguinte: olha, eu sei que o teu ursinho não foi com você, mas ele quis se divertir mais aqui no nosso parque. Ele andou de montanha-russa, ele não sei o quê, e agora ele voltou para você. Então, aí que está o ponto, né? De você cada vez mais conhecer o teu usuário, o teu cliente, você conseguir, de alguma maneira, melhorar a experiência, você cuidar melhor, né, do seu cliente. Eu acho que é um formato, não é que é um formato simples, mas é um formato que, se você investir nisso, dá certo, né, Gans? E, Gans, para a gente finalizar, futuro da educação. Entendeu? Eu queria fechar aqui dizendo para todos que estão acompanhando o nosso TagawaCast, como é que você vai se enxergar os próximos 5 anos, Gans? Educação ainda tem uma oportunidade gigantesca, né, Tagal? E quando a gente fala de educação, existe a educação formal, né, que a gente tende a pensar muito na educação formal, né? Sim. A regulada, né? Perfeito. O ensino médio, né? Ensino fundamental, e depois o ensino superior, né? A faculdade, mas existem metas para isso.
existe que a gente chama de estoque, né? Estoque gigantesco de pessoas ali que terminaram o ensino médio e acabaram por algum motivo não ingressando no ensino superior. Então ainda existe muita oportunidade para isso, né? Para desenvolver esse estoque, mas a educação é muito maior do que isso, né? E hoje em dia a gente vê uma pluralidade muito maior de produtos de educação, realmente. As pessoas, a grande maioria das pessoas sai do ensino médio e não entram na faculdade por diversos motivos, tá? Ou porque tem que começar a trabalhar, né? Para começar a ter dedicado, ou porque não se interessa, né? Porque não tem ali a carreira, né? Que eu falo, cara, não me identifico com nenhuma dessas carreiras tradicionais, não quero fazer, ou porque não tenho dinheiro para pagar, né? Ou porque não tem o formato, né? Assim, não gosto do formato que é proposto, né? Dessa coisa e tudo mais. E eu acho que assim, essas pessoas elas não estão desistindo dos sonhos dela, né? Assim, a educação ela é uma ferramenta de mobilidade social, uma ferramenta de desenvolvimento, né? Ela faz com que as pessoas se desenvolvam. E o ensino formal não é a única alavanca para isso, né? Ela é muito importante, existe metas, assim, a gente precisa desenvolver, mas tem outros tipos de produtos acontecendo aí, né? Surgindo de especialistas, né? Cursos livres, formatos diferentes, né? Um pouco EAD, um pouco não, de ensinos adaptativos, né? Assinaturas de plataformas onde você vai consumindo um tipo de conteúdo e dependendo de como você estiver performando, né? O conteúdo que você está recebendo vai mudando. Então, tem muita coisa acontecendo aí que vai pegar esse estoque todo que a gente tem e a educação é para todo mundo, né? Legal. E isso é contínuo e constante, pelo que você está me falando aqui, concorda? Contínuo e constante. E para todo mundo, tá? Público-alvo de educação, tem muita gente que mira aí entre 20 a 40 milhões de pessoas, depende. Existem 40 milhões de pessoas que poderiam fazer um curso superior, mas na verdade a educação é para os 200 milhões de brasileiros, né? É para todo mundo em algum nível, assim, para mim, para você, para a pessoa que está se formando, para a pessoa que já se formou, para a pessoa que está desempregada, para a pessoa que tem o melhor emprego da vida, né? Para o presidente do Google, todo mundo, né, precisa de educação. Tem que estar sempre pedalando, concorda? É uma bicicleta, você para de pedalar, você cai. Você precisa estar sempre se atualizando para estar preparado para aquilo que a gente não sabe que vai chegar, né? Exatamente. Né? E Ganjos, para finalizar, o que eu queria perguntar para você? Desse movimento todo seu, hoje, né? Você na posição de head da indústria de educação do Google, que dica você daria para as pessoas que estão começando suas carreiras ou estão querendo, de alguma maneira, atingir uma posição de liderança? O que funcionou para ti? Qual que foi o ponto principal? Você falou, né, sobre a tua formação, os valores que seus pais construíram, você professor muito jovem já, né, buscando o seu próprio sustento, tudo, mas qual é a dica que você dá para eles? Como é que a pessoa consegue chegar numa posição como você conseguiu? O que fez com que você conseguisse chegar nesse movimento, sabe? Queria que você compartilhasse com as pessoas um pouquinho disso. Prazer. A gente falou muito de reputação, né? Acho que é uma coisa importante, mas a dica que eu dou é assim, procure não pular as etapas, sabe assim, acho que as etapas elas são muito importantes. Tem momento que você tem menos a oferecer, tem momentos que você tem mais a oferecer, às vezes você está oferecendo um monte e aí você precisa fazer uma mudança de carreira que você passa a oferecer muito menos, né? Então, e aí você vai para aquele período de rampagem de novo, né? Entender assim, não dá para queimar etapa, para pular etapa. Quando a gente fala de construir uma reputação, você constrói reputação em tudo que você faz, né? Em tudo. Então assim, você está ali, está com uma oportunidade na sua frente, ou você foi alguma coisa, assignaram uma coisa para você fazer, né? Ou então faz isso direito, sabe assim, se entrega, coloca energia, sabe, tenta ver o valor daquela coisa que está fazendo, independente de ser a mais estratégico ou não, mas assim, isso é o que vai construir a sua história, isso é o que vai construir as suas conexões, isso é o que vai construir as suas experiências, né, independente, seja num voluntariado, né, seja uma oportunidade que você fez de fazer um bico, sabe, um trabalho pessoal, sabe, um trabalho muito pontual, uma coisa pequena, um trabalho super operacional e tudo mais, pô, entrega ali o seu melhor, tenta tirar alguma coisa disso e deixar a sua marca, né, vai deixando seus legados ali dentro dessas coisas, que aí você vai construindo bastante sua reputação. Se você queima essas etapas, são etapas importantes, que lá na frente vão ser importantes para você e você não vai ter mais a vontade, sabe, a energia para fazer, porque aí quando realmente você já tiver numa outra etapa, né, se você não tiver cumprido esses estágios anteriores,
isso vai acabar te cobrando lá na frente. Muito legal. Olha, falamos aqui sobre legado, que eu acho que isso é fundamental, entendeu? Quais são os legados que você está deixando? Não queimar etapas, que eu acho que é fundamental, porque muitas vezes a gente... Eu tenho uma frase que é assim, sempre que tive pressa, dei um passo para trás. Então, eu acho que tudo tem que ser feito, entendeu? Passo a passo, para que você construa a sua melhor reputação, para que isso se transforme realmente na posição, ou você como empreendedor, como líder, como empresário. Tudo que você for construir, é muito importante você estar trabalhando sempre a sua questão de reputação. Outro fator importante, que assim, o Ganjos se dedicou a muitos anos de música, a família dele proporcionou para ele a possibilidade de absorver cultura. Então, e olha que interessante, para ele poder ingressar no Google, esse foi um dos pontos que chamaram a atenção numa entrevista, entende? Então, tudo aquilo que você vai fazendo durante toda a sua vida, ele nunca é em vão, entendeu? Tudo é uma construção para te levar em algum lugar. Se você faz aquilo de verdade, porque assim, eu falo que toda vez que a gente faz algo muito raso, a vida te devolve raso, entendeu? Então, a raiz profunda, bem construída, bem estruturada, isso sim vai te levar a um caminho de evolução, de prosperidade. Eu acho que esse é um ponto bom. Ganjos, cara, muito feliz de te receber aqui, cara, conhecer você melhor, né, com essa entrevista aqui. A gente sempre teve uma empatia muito grande um pelo outro e conhecer um pouco mais a sua história me deixou, assim, muito emocionado, muito energizado, porque eu aprendo toda vez que eu faço um podcast aqui, porque, poxa, eu sempre falo que quando você conhece a história de alguém, você evolui como ser humano, entendeu? Porque muitas vezes a gente acaba só conversando através de crachá, de posição, tudo, mas, cara, tem essa oportunidade. Você sabe que toda vez que eu entro no Uber, eu me esforço para conhecer a história dele. Sabe por quê? Porque, de repente, eu estava chateado com algum detalhe, estava triste com algum momento, você percebe, através da história de alguém, como a sua história é muito boa. Mesmo com suas adversidades, você fala, poxa, olha que a situação que a pessoa passou e ela superou. Entende? Então, é uma prática que eu tenho, né, Ganjo, de poder conhecer uma história sempre que eu tenho oportunidade. E o TagalCast está me dando essa chance de te receber aqui. Tenho mais 2 pedidos para você. O primeiro pedido é você indicar uma pessoa para estar aqui com a gente no TagalCast. Essa é uma dinâmica que eu abri aqui para a gente fazer. Por quê? Porque você trouxe para nós aqui grandes aprendizados. E a partir do momento que você faz essa indicação, eu consigo ampliar mais essa possibilidade para as pessoas que vão acompanhar a gente no TagalCast. E o meu segundo pedido para ti eu estou desenvolvendo um projeto, que é um projeto social, para atuar nos adolescentes de 13 a 17 anos, através da educação. Então, eu estou montando um grupo para poder fazer esse trabalho. Então, vai ser uma dedicação sua de tempo. E aí eu queria saber se eu podia contar contigo nesse movimento, que eu sei que dos 13 aos 17, os jovens, eles precisam de orientação. É um momento que vira o chip, sabe? E é um momento que, se a gente puder, de alguma maneira, contribuir, a gente pode transformar muitas vidas. Então, são esses 2 pedidos. E eu queria que você falasse o nome da pessoa que você quer indicar, porque aí a gente já se prepara para poder fazer esse TagalCast em trio, né? Para a gente fazer aqui um bate-bola, conversar mais e trocar mais experiências. E esse segundo pedido é em relação a você participar desse movimento que o TagalCast está desenvolvendo. Perfeito. Tagal, primeiro, eu que agradeço o convite, tá? Acho que eu tive a oportunidade aqui de falar um pouco sobre a minha história hoje, mas uma pessoa que eu já conheço e admiro muito a sua história, né? Acho que você é um cara que tem uma história bonita e construiu uma coisa muito grande com trabalho, né? Acho que com esforço e entregando resultado. Acho que uma pessoa que, como você mesmo falou, a gente sempre teve muita empatia aqui um do outro, mas eu que agradeço aqui a oportunidade de poder falar um pouco sobre a minha história, uma história que respeito muito. Acho que para quem não conhece, né? Acho que é uma história interessante. Não sei se você vai fazer algum podcast se entrevistando, né? Vai ter esse momento. Boa ideia, guys. Mas é muito legal. Sobre o projeto de educação, acho que assim, para mim, acho que para todo mundo que trabalha nessa área, a gente sabe o quão desafiante que é e o quanto que precisa, né, desse investimento de tempo. Então, estou sempre de portas abertas, tá? Acho que terei aqui o maior prazer em entender como que eu posso contribuir, né? Acho que dentro tudo que tiver aqui dentro das minhas limitações, né? Que tiver dentro do que eu posso oferecer, faria com o maior prazer, tá? Maravilha.
E queria indicar um amigo, né? Que legal, acho que o tema aqui do podcast, né? Você fala muito sobre histórias de vida, muito sobre educação e o mercado imobiliário, né? Que é uma área de conhecimento grande aqui de você e tudo. E eu tenho um amigo que atua aí nesse segmento de mercado imobiliário, que é o Sérgio Langer, até uma pessoa que eu tive diferentes tipos de contato com ele. Eu já fui cliente dele, né? Ele já me atendeu, né? Depois fui colega dele, né? Trabalhamos na mesma empresa. E depois a vida de cada um tomou rumos diferentes ali. A gente continua com contatos ali, como amigo mesmo, provocação de futebol. Que legal! Poxa, então vai ser uma resenha boa aqui. Resenha boa. E é um cara que também enxergou aí toda essa necessidade de desenvolvimento do mercado imobiliário, da digitalização do mercado imobiliário, né? Que também é uma outra indústria super tradicional. Né, que vem sendo modificada ali o modo de trabalho, né, e a forma com que as pessoas atuam, e vem fazendo um trabalho bem interessante. Então, Sérgio Langer... Poxa, que legal. Sérgio Langer, você está convocado, está aqui com a gente, nós vamos fechar a agenda aqui. E olha, você acompanhou o TagawaCast, episódio 2, com essa figura, com essa pessoa aqui, muito especial, que é o Ganjos. Eu fico muito feliz em poder estar levando para vocês essa possibilidade de conhecer pessoas como o Ganjos. E tivemos aqui muitos aprendizados, muitas dicas importantes para você praticar na sua vida. Então, acho que esse é o mais importante desse movimento. O TagawaCast tem como conceito educação, explicação sobre todo o setor imobiliário e o principal, histórias de vida. Porque por trás de todo movimento existem grandes histórias de vida. E é ali que a gente aprende, é ali que a gente consegue se desenvolver. Acompanhe a gente em todas as nossas redes sociais, estarão aí disponíveis para vocês. Você vai poder acompanhar pelo Spotify, pelo YouTube, vai estar aqui na sua telinha para você poder acompanhar. E esse é o episódio número 2, eu agradeço muito a audiência de vocês e em breve estaremos aqui de novo aí com mais conteúdos de podcast no episódio 3. Um grande abraço, Ganjos, um grande abraço e até a próxima, gente!